E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 24. Eu quero apreciar esse capítulo e dele extrair um recado para o meu e para o seu coração nessa noite. Essa palavra, ela tem como tema: qual tem sido o seu posicionamento diante de Deus? Qual tem sido o seu posicionamento diante de Deus? Posicionamento na Bíblia é a atitude de se colocar diante de Deus. É uma marca de compromisso que requer dedicação e adoração. Esse foi o conceito que eu busquei no meu amigo Google. Mas nós estamos aqui diante de uma proposta nesta noite. A pergunta lançada é esta: qual tem sido o seu posicionamento diante de Deus? E o recado de Deus nesta noite é relacionado a isso, a posicionamento. Qual tem sido o meu e o seu posicionamento? E não existe momento melhor para nós nos posicionarmos do que este. Hoje é dia 26 de janeiro. Ainda não terminou o primeiro mês do ano de 2025. E nós sabemos que, através das nossas escolhas, nós podemos ter um ano muito abençoado ou não. E nessa noite você, ainda nesse mês de janeiro, você pode se posicionar. Porque na virada de ano, é muito comum nós fazermos muitas promessas diante do Senhor. Quantas promessas foram feitas por mim e por você na virada de ano? Nós temos aqui nossa carta para o Senhor. E talvez você tenha colocado aqui o seu desejo, o desejo da sua família. Mas eu quero dizer a você que talvez hoje, nesse dia, ainda não terminando o mês, muitas pessoas já desistiram dos seus objetivos. Muitas pessoas já desanimaram daquilo que se propuseram a fazer para estarem melhor diante do Senhor. Ou até mesmo, algumas pessoas nem conseguiram iniciar aquilo que se propuseram a fazer para melhorar a sua vida diante do Senhor. Talvez seja o seu caso nessa noite aqui. Porque as dificuldades são muitas, os dias são maus. Tem pessoas se entregando, porque os problemas são maiores. Mas o Senhor está aqui nesta noite, para entregar ao seu coração essa mensagem. E que você possa, em nome de Jesus, tomar posse daquilo que Ele tem para você nessa noite. Nós vemos nessa passagem bíblica Josué sendo um canal de bênção para a nação de Israel. E nessa noite eu quero ser um canal de bênção para a sua vida. Que você possa tomar posse. Porque o Senhor tem levantado profetas no meio da tua igreja. O Senhor tem levantado homens e mulheres que têm entregado algo da parte de Deus. Mas certa vez eu preguei aqui, o que você tem feito com aquilo que Deus tem falado a você? O que você tem feito com aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida? Com as palavras proféticas que você tem recebido? É tempo de avançar. É tempo da igreja despertar. Nós ouvimos domingo que é o ano do conserto. E também o ano do posicionamento. É o ano que nós precisamos entender que o Senhor,
Ele tem nos abençoado. São 51 anos de testemunho da igreja, do testemunho da igreja nesta localidade. E é importante que nós saiamos da zona de conforto. Desperta, igreja. O texto diz que Josué, ele ajuntou as 12 tribos de Israel. Ajuntou para deixar ali um recado para aquele povo. E nesse recado, Josué começou a trazer à memória os feitos de Deus na vida daquele povo, os livramentos, as vitórias. E Josué ali era aquele homem que representava aquela nação. Nós vimos também ali o posicionamento de Josué. No versículo de número 14, Josué diz assim: agora pois temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E ele no versículo 15, no final ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O posicionamento de Josué, deixando bem claro para aquele povo que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Mas nós vemos também um povo inteligente. A palavra relata que o povo também escolheu em servir ao Senhor. O povo escolheu servir ao Senhor. O povo de Israel se posicionou em dizer: nós também serviremos ao Senhor. E essa noite é a sua oportunidade. A oportunidade de você se posicionar. Se você tem feito, faça mais. Se você acha que você está uma bênção, seja mais bênção ainda. Mas se você acha que você precisa melhorar, a noite é uma noite que o Senhor está nos dando esta oportunidade. Mas a Bíblia, ela está repleta de homens e mulheres que se posicionaram diante de Deus, que fizeram escolhas que modificaram as suas vidas. E eu quero aqui relatar alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que se posicionaram diante do Senhor. E por que não falar de Davi? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17. É uma história conhecida. A história de Davi e Golias. Mas eu quero extrair dessa passagem, desse posicionamento de Davi diante do gigante Golias. No versículo 31, 32 e 33, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha o posicionamento de Davi. Quem lê a passagem vai entender que a vantagem física de Golias era bem maior. E justamente no versículo de número
33, Saul ele já fala para Davi: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Aqui Saul estava subjugando Davi, mas Davi estava posicionado. Davi sabia muito bem o que ele queria. E talvez tenha alguém aqui nessa noite que precisa de se posicionar, porque é subjugado. Talvez você seja subjugado pelo seu patrão, pela sua patroa, pelo seu vizinho, por sua vizinha. Talvez alguém se levante contra você e fale: ei, desiste, você não tem chance, você é um derrotado, você é uma derrotada. Mas o Senhor, Ele continua adiante no versículo 38. É uma outra oportunidade para nós apreciarmos. Saul vestiu a Davi, depois que Davi confrontou com ele, falou: eu vou. Saul vestiu Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Eu quero dizer a você nessa noite, que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Talvez alguém possa te oferecer algo que não vai ser aquilo que vai te trazer a vitória. Vão te dar ideias diferentes, vão querer colocar sobre você pensamentos diferentes, e esses pensamentos podem te levar à derrota. E continuando no versículo 42, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Outra situação vivida por Davi, agora não por Saul, mas pelo gigante. Qual gigante que tem te desprezado? Qual gigante que tem olhado para você e está rindo da sua cara, porque você não se posicionou ainda? Versículo de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. É isso que você tem que falar para aquilo que tem se levantado contra você. Tu vens para mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. E eu tenho plena certeza que esse posicionamento vai fazer com que o diabo, ou o inimigo, ou o gigante caia por terra no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Versículo de número 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Posicionamento. Posicionamento. Glória ao Senhor. Versículo de número 51.
Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre os filisteus, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou. Cortou-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói fugiram. Quero dizer a você, corta a cabeça do gigante. Não fira somente o gigante. Corte a cabeça do gigante. Porque ele nunca se dá por vencido. Se você não cortar a cabeça, ele pode se levantar novamente contra você. E que você tome posse. Que você pense como Davi. Davi estava aqui respaldado no Deus, naquele que era Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que você escolheu um dia. É esse Deus que você levantou a mão agora há pouco em louvor a Ele. É o mesmo Deus que está aqui. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele está aqui nessa noite. E por que não falar do posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante do decreto estabelecido de cultuarem ali uma estátua de ouro? Encontra-se lá em Daniel, no capítulo 3, no versículo de número 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Versículo de número 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Versículo de número 16, do 14 primeiro. Falou Nabucodonosor, ele disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Versículo de número 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu quero salientar aqui a você nessa noite. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram jovens. Daniel eram jovens. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 1 João 2,14. Jovens, se revistam dessa palavra, não se contaminem, não se prostrem às ofertas, às oferendas, aquilo que esse mundo tem colocado diante de vocês. Nós falamos para os jovens, porque os mais experimentados, eles também passam por essas situações, mas nós já estamos mais amadurecidos. Não que nós não precisemos fazer como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós temos sim que não nos prostrarmos diante dos deuses, ou a nenhuma imagem, que são as propostas que o mundo nos oferece. Você marido, você esposa. E Daniel,
Mais adiante no capítulo 6, o posicionamento de Daniel. Versículos 1, 2 e 3. Pareceu bem a Dário, constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Os quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, olha aí, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Versículo de número 6. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo de número 9. Por essa causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus. Versículo de número 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Nós entendemos aqui que a autoridade não é imposta, mas é reconhecida. O rei, ele quis ter misericórdia, mas ele havia assinado um decreto. Ele não podia voltar atrás. E no versículo de número 26, depois da vitória, que todos conhecem, né? Que Daniel foi lançado na cova dos leões, mas nenhum mal o aconteceu. E aí Deus reverteu a situação. No versículo 26 diz assim: faça um decreto pelo qual em todo domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel se posicionou. Daniel se posicionou. Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionaram. E o Senhor te convida nessa noite. Mas eu quero ainda, porque hoje uma irmã me comunicou através de um WhatsApp, para mim falar um pouco sobre a mensagem
os versículos, fala assim, nós vamos passear na Bíblia. Nós vamos passear na Bíblia. E é importante que a gente passeie, porque a Bíblia não é contraditória. Ela se preenche do Antigo e no Novo Testamento. E eu quero pegar ainda aqui 2 passagens do Antigo Testamento. O que dizer do posicionamento de Jó? Quando a mulher de Jó disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Vamos abrir em Jó no capítulo 2. Então sua mulher, 2 versículo 9, lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, posicionamento. Posicionamento de Jó. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó se posicionou diante daquilo que a sua própria mulher estava propondo a ele. Talvez tenha alguém buzinando no seu ouvido. Esse Deus que você serve é um Deus que não está resolvendo nada na sua vida. Esse Deus que você serve está te fazendo um perdedor, uma perdedora, um derrotado, uma derrotada. Mas você precisa se posicionar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Isaías, o posicionamento de Isaías, no capítulo de número 6, em Isaías, versículo de número 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que lhe dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Posicionamento. O Senhor tem te chamado. O Senhor tem te chamado. O Senhor tem te chamado. Posicionamento. Isaías simplesmente diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E o que você pode dizer nessa noite? Você sabe o que Deus tem falado ao seu coração. A igreja é ministerial, só não trabalha quem não quer, só não faz alguma coisa quem não quer. Você não foi chamado para ser esquentador de cadeira. Levanta a sua mão e diz, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías se posicionou. Não poderia deixar de lado, nem esquecido, a experiência vivida por Neemias. Neemias e seus opositores, Neemias, Sambalate, Tobias e Gesem. Esses eram os opositores de Neemias, quando ele estava reedificando os muros de Jerusalém. Talvez tem Sambalates aqui, tem pessoas que existem Sambalates perturbando a vida dele, alguns Tobias. Mas no capítulo 6 de Neemias, no versículo 3, em uma das investidas, em uma das conspirações desses homens, Neemias diz assim, enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra,
de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Você pode dizer um amém? Você está numa grande obra. Aquilo que você está fazendo para o Senhor é uma grande obra. Não permita que os conspiradores, que os opositores, eles tirem o seu foco. Eles não conseguiram tirar o foco de Neemias, porque Neemias sabia que ele estava em uma grande obra, porque aquilo que ele estava fazendo era para o Senhor. O posicionamento de Jesus, quando ele foi levado ali, ao deserto, para ser tentado, Mateus capítulo 4, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Posicionamento. Então o diabo levou a cidade santa, versículo 5, colocou-o sobre um penáculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrar me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Posicionamento. Você tem Jesus, você tem essa autoridade. O diabo tem muitas bandejas, mas você pode dizer a palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu glorifico ao Senhor, porque tenho passado por lutas, mas aquilo que tem me feito vencer é a palavra. É a palavra de Deus. É aquilo que eu tenho buscado no Senhor, o revestimento com as armaduras de Deus. E eu quero dizer do posicionamento dos discípulos. João capítulo 6. A partir do versículo de número 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, aos escolhidos: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Israel. Às vezes nós recebemos uma palavra e achamos duro o discurso, mas para onde nós iremos? Se essa é a palavra de vida eterna, se essa é a palavra que vai me trazer a vitória, para onde eu vou? Se é aqui que eu tenho aprendido de
Cristo e a igreja. Se é aqui que eu tenho ao longo desses 29 anos que completa esse ano, aprendido que igreja não é denominação e denominação não é igreja, do testemunho da igreja na localidade de Vitória, do testemunho, para onde eu vou? Nós não somos o dono da verdade, nós estamos testemunhando acerca da verdade. E que você possa tomar posse, sair da sua zona de conforto. Conheço muitas pessoas que querem estar mais próximo de sua casa, mas o Senhor tem me revelado, me revelou lá atrás, há 29 anos atrás, e tem me revelado a cada dia, porque conforme Efésios 5:32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por isso que eu saio de Vila Velha, por isso que eu saio de lá e congrego com os irmãos aqui. Eu tenho comunhão com os irmãos da Batista, da Maranata, da Deus e Amor, da Assembleia. Mas para onde eu vou? Se aqui tem o testemunho do Novo Testamento, da igreja em cada localidade, quando Paulo estabelecia em cada cidade a igreja. É isso que eu tenho aprendido. E eu quero dizer que na primeira semana, eu pensei em estar na Batista, perto de casa. Mas quando eu tive a oportunidade de ler o livro, conhecendo e vivendo as igrejas do Novo Testamento, a partir da revelação de Deus, a ficha caiu. E eu tenho estudado, eu tenho buscado, porque grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por isso que eu não vou para a denominação, porque o Senhor me revelou. Existem muitos outros exemplos que eu poderia citar, mas eu quero convidar a igreja a se posicionar. É importante você se posicionar em relação à leitura bíblica, à oração, ao evangelismo, cumprindo o ID de Jesus. Se posicionar diante do seu desânimo. Você está desanimado, você está desanimada. É necessário posicionamento. É necessário você se revestir das armaduras de Deus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Olha os posicionamentos que o Senhor quer de nós. E ele diz assim no versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa, posicionamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. 1 Pedro capítulo 5 diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhe-se diante da presença do Senhor. Humilhe-se diante da presença do Senhor. E orar. E orar. E orar. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias capítulo 29. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Talvez você só tenha o pedido de oração: ore por mim, mas você não se dispõe, não se posiciona a orar.
e me buscar. Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Enquanto se pode achar. Você pode morrer a qualquer momento e acabou. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoca-o enquanto Ele está perto. Se posicione e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo e sereis cancelados seus pecados. É Deus falando conosco, igreja. É Deus falando conosco nesta noite maravilhosa. E eu quero encerrar com Deuteronômio, no capítulo de número 30, uma proposta do Senhor para mim e para você nessa noite. A partir do versículo 15 diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardar o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra ao qual passas para possuí-la. Versículo 19 diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Tu e a tua descendência. Tu e a tua descendência. Mas existe uma palavra de ordem aqui do Senhor: escolhe a vida. Quem é a vida? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero encerrar fazendo uma observação sobre a morte. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8. Escolhe, porém, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Mas ele propõe a vida e a morte. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Por isso que eu estou fazendo referência. O pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne, a vontade da carne, a sua e a minha inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém, preste atenção, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você é de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você acabou de ler, você não é de Deus. E não sou eu que estou falando. A palavra de Deus está te falando. E te convida nessa noite a um posicionamento.